Vamos aqui então com a nossa leitura do fato para te contar que a escritora Olga Tokarczuk, espero ter dito corretamente, vencedora do Nobel de Literatura, admitiu usar um modelo de inteligência artificial para ajudar no processo criativo. A autora foi alvo de muitas críticas depois de ter assumido isso e levantou novamente o debate sobre qual o limite do uso de IA na arte. Pedro Pacífico, nosso bookster, é quem nos fala sobre isso. É isso mesmo. Em primeiro lugar, bom dia a todos. E recentemente deu o que falar a declaração da autora polonesa Olga Tokarczuk, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura em 2018 e já escreveu diversos livros, inclusive vários deles publicados em Brasil, como o romance Sobre os Ossos dos Mortos. E o que foi polêmico na declaração dela? Vou aqui citar o trecho talvez mais importante. Ela estava falando num evento de tecnologia na Polônia sobre o uso de inteligência artificial por escritores e também problemas relacionados ao próprio universo da escrita. E é que ela diz: costumo lançar uma ideia para a máquina analisar perguntando: querida, como podemos desenvolver isso de forma primorosa? Mesmo sabendo das alucinações e dos inúmeros erros dos algoritmos factuais nos campos da economia rigorosa e dos dados concretos, devo admitir que na fluidez da ficção literária, essa tecnologia é um recurso de proporções incríveis. E a partir disso foram publicados diversos comentários, reportagens nas redes sociais, trazendo essa polêmica. A vencedora do Prêmio Nobel de Literatura confirma e confessa que usa inteligência artificial nos seus livros. A autora publicou uma nota em resposta dizendo que as palavras dela foram tiradas de contexto, que ela estava num evento público, que isso costuma acontecer, e que basicamente ela utiliza as ferramentas de inteligência artificial, como qualquer pessoa, para verificação de informações, e ela complementa dizendo que nenhum dos seus textos foi escrito pela inteligência artificial. E talvez o que tenha causado tanto espanto na declaração dela é pensar como as ferramentas de inteligência artificial estão atingindo os mais diversos campos da nossa vida, inclusive as artes, que talvez seja um campo que a gente tente preservar muito. Inclusive, a gente falou recentemente aqui no Leitura do Fato sobre um caso de uma autora que teria sido acusada de utilizar inteligência artificial dos seus livros. Ela depois disse que não, mas talvez um editor teria usado e os livros foram tirados de circulação. Mas aqui a gente está falando de uma vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, e é isso que espanta. Porque a gente sabe que as pessoas utilizam cada vez mais inteligência artificial no dia a dia delas, mas talvez a gente não queira admitir ou tenha até uma sensação de perda de uma batalha quando uma artista, quando uma escritora que a gente admira tanto e que tem essa aura de conhecimento, reconheça que talvez utilize uma ferramenta como um ChatGPT para se inspirar. Vale até mesmo mencionar aqui uma pesquisa feita pela Universidade de Cambridge no final de 2025, que entrevistou mais de 250 escritores. E o que ficou muito claro aqui, quase 60% desses escritores sabem que seus textos foram usados para treinar modelos sem permissão ou pagamento. E cerca de 39% dos novelistas já vêm sentindo impacto financeiro direto por conta da inteligência artificial na sua área de trabalho. E não para por aí. Tem o caso de uma autora no começo de 2024 que venceu um prêmio bem prestigiado, literário, no Japão, e que ela teria dito que do seu texto todo, daquele livro que venceu o prêmio, cerca de 5% teria sido escrito pelo ChatGPT. E, portanto, um acontecimento como esse, de uma vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, de colocar em pauta um tema como esse, seja um alerta para a gente discutir até onde vai o uso da tecnologia, até onde vai o uso das ferramentas de inteligência artificial na literatura. Será que as editoras, a partir de agora, precisam, fazer uma checagem mais densa, mais profunda, e para indicar para o próprio leitor o que está sendo consumido? Ou talvez a gente não vai conseguir fazer essa distinção, mas os autores podem pelo menos ser sinceros do que tem o seu conteúdo, como foi feito pela autora japonesa. O que também é evidente que a sociedade que a gente vive, que preza tanto pela produtividade, que busca tanto a venda, inclusive na literatura, de forma até exagerada, acaba exigindo que muitos autores recorram a essa ferramenta, de forma ética ou não, para produzir cada vez mais. Isso talvez seja um caminho sem volta e vá até dos próprios leitores passarem a ser mais exigentes, estarem com um olhar mais atento do que querem ou não consumir. Se a gente quer ou não preservar esse lado totalmente humano nas produções que a gente consome, ou também se tudo bem, se a gente saber que um pouco do conteúdo que a gente está lendo por lá
tem uma ajuda de uma ferramenta como um ChatGPT. Enfim, tendo algo utilizado ou não, uma ferramenta como essa, e aqui eu não estou querendo de forma alguma desmerecer o trabalho dela, até porque ela escreve há muito tempo, e o livro que eu li, o Sobre os Ossos dos Mortos, é excelente, eu adorei. Mas fato é que esse é um tema que vai aparecer cada vez mais no campo das artes, inclusive no campo da literatura, e a gente tem que estar preparado para debater esse tema sem começar só a fazer ataques no outro. Porque ainda que a gente queira acreditar que aqueles autores que a gente admira tanto, talvez não usem essa tecnologia, essas ferramentas no seu dia a dia, não só na escrita, mas para coisas mais banais, talvez a gente possa se decepcionar. E aí eu jogo a pergunta para você, Elisa, o que você achou dessa polêmica toda? Achei tudo muito curioso, ainda mais com a explicação do Pedro Pacífico, né? Da gente compreender, tá, isso não zera a arte, o talento que essa autora tem, né? Mas traz o reflexo, traz a reflexão, melhor dizendo, sobre o uso de inteligência artificial em todo esse processo de construção de uma obra que pode tornar-se, inclusive, vencedora de um prêmio tão importante, né? Como o Nobel. Pedro Pacífico volta na semana que vem aqui com a gente, tá bom?